Gravando. 1, 2, 3. Módulo 6. Vamos correr? Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Contextos e fatores da expansão marítima, tá? Vamos conversar um pouco sobre isso, tá? O módulo 6, página 29. Período esse, qual é o período? É a transição do feudalismo para o capitalismo, tá? Prestem atenção nisso, a expansão é a expansão, é o crescimento da expansão marítimo-comercial na Europa, séculos XIV e séculos XVI, século XV, perdão, e XVI. É um dos fatores importantes, e um dos fatores importantes nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna é essa expansão marítimo-comercial, tá? Assim precisamos entender que as transformações que passa a Europa, tá? Antes disso um pouquinho, as transformações que passa a Europa entre os séculos XII e o século XIV, que ainda é na Baixa Idade Média. Tudo isso é o que a gente vai discutir aqui agora, tá? Crise essa marcada pelo feudalismo, a formação do capitalismo, fase conhecida como, e nós vamos estudar também uma fase conhecida como pré-capitalismo, nós não vamos direto no capitalismo, nós vamos dar uma olhadinha como é que ele foi, como é que ele surgiu, por que ele aconteceu, de onde ele veio, para onde ele vai, para onde ele foi, se ele desceu, se ele subiu, se ele correu, se ele caiu, essas coisas, tá? Que é o que a gente vai trabalhar aqui um pouco com vocês, tá bom? Bom, quais foram os fatores que contribuíram para esse pré-capitalismo, principalmente que vem acontecer, tá? Lógico, esse pré-capitalismo e o capitalismo, vocês sabem que é o início da globalização, essa globalização que a gente tanto fala hoje, tá? Ela deu início lá século XIV, século XV, quando eles começam a levar produtos, trazer produtos, levar cultura, trazer cultura, sabe? Trocar conhecimentos, tá? Tanto na medicina, em todos os setores. Então, esse período também dá início à globalização, tá? E ela só vai daí para frente, a tendência dela é se aperfeiçoar. Tudo isso, quem proporciona isso são as cruzadas, tá? Elas propiciaram o renascimento desse comércio. Por quê? Com a tomada de Constantinopla pelos turcos, os turcos otomanos, o comércio fechou, se centralizou, ficou fechado. Então precisava, as cruzadas foi uma ação da igreja que envolveu toda a sociedade da Europa, tal, em nome do cristianismo, tá? Foram lá e retomaram Constantinopla e reabriram esse comércio novamente, tá? E aí começa de volta muitos produtos orientais e muitos produtos europeus, começa essa circulação graças a essas cruzadas que aconteceram, tá? E quando as cruzadas aconteceram, por onde elas passavam, elas iam deixando pessoas, iam formando vilas, iam saqueando cidades. A Europa estava ruim, mas iam saqueando cidades, e nesses saques eles pegavam muito espólio muçulmano, e dentro, junto com esses espólios muçulmanos vinham muitas moedas, tá? E essas moedas, dinheiro, começou a circular mais na Europa, tá? E ajudando a expansão dos negócios. E como eles iam fazendo vilas, e essas vilas iam tendo comércio porque ia para o Oriente, que vinham para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente, lá na Europa, essas vilas foram ganhando espaços, tá? E essas vilas tinham os seus comerciantes locais, que com o passar do tempo elas foram chamadas de burgos. Eram os burgos dentro dos feudos, tá? E esses burgos, logo, quem morava nos burgos, passou a ser chamado de burgueses, tá? E esses burgueses, por sua vez, como viram que o negócio estava expandindo, estava crescendo, eles se juntaram, formando associações anônimas, né? Abrindo capital. Vamos juntar o seu dinheiro com o meu dinheiro, mais o dinheiro do outro, um percentual para mim, um percentual para você, outro para ele. Então foram formando acionistas, e esses acionistas foram formando grandes negócios comerciais,
Tá? Por exemplo, tinha comerciantes que tinham 5, 6 barcos que saíam para buscar mercadoria, traziam mercadorias, eram grandes companhias, se tornaram grandes companhias porque se associaram, fizeram acionismo, fizeram com diversos acionistas e captaram muito dinheiro e puderam comprar muita coisa. Em troca disso, eles criaram grandes conglomerados. Então os burgueses nos burgos começaram a crescer, começaram a se tornar pessoas de alta representatividade. Por quê? Eles pagavam o senhor feudal, eles guardavam dinheiro, eles tinham grandes empresas, eles tinham empregados. Então eles começaram a dominar, a tomar conta do mercado, não só local, mas por onde eles caminhavam, tá? E eles começaram a criar diversas rotas comerciais, tá? Ligando cidades italianas a Constantinopla, ligando, sabe, uma série de lugares, tá, que foram surgindo cada vez mais feiras. Através dessas feiras nas vilas foram surgindo vilas, através dessas vilas foram surgindo os burgos, e esses burgos criaram, tá, os grandes burgueses. Surgiram os grandes burgueses desse burgo. Beleza? E por sua vez, os burgueses, que nem eu falei, entravam em acordo com os donos da terra, davam uma parte para o senhor feudal e uma boa parte ficavam com eles. Eles foram se capitalizando e foram crescendo e se organizaram para defender seus interesses, tá? Começaram a criar organizações, começaram a criar como é que eu vou dizer assim, pequenas associações se associavam, uma empresa se associava com outra e ela tinha força para chegar e negociar com o senhor feudal, tá? E assim, naquela época, o senhor feudal, na época do velho mundo, né, o mundo ainda era velho, ainda tal, ele ficava também na mão dos caras, porque foi um período que os monarcas nacionais, os absolutistas, né, é que mandavam, mas eles não tinham o erário que tinham os burgueses. Então os burgueses começaram a mandar, começaram a controlar, tá? E começaram juntamente, a igreja quis participar, mas justamente nessa época a igreja, acontece a reforma da igreja, a reforma protestante, a reforma de Lutero. Lutero reclama da igreja porque a igreja também queria cada vez mais se capacitar, tá? E há uma ruptura, né? Essa cultura, uma cultura renascentista, há uma ruptura na unidade cristã europeia com essa reforma. E a igreja dá uma meia quebradinha na reforma protestante. Então os caras começam, os burgueses começam a crescer, tá? E acontece uma expansão ultramarina na Europa, né? Economicamente a Europa do século XIV, tal, ela não vivia assim uma relação econômica comercial muito grande, tá? Ela tinha uma necessidade muito grande de expandir o comércio. De repente, tudo aquilo que ela percorreu já estava cheio, ela precisava aumentar o comércio, ela precisava crescer, ela precisava procurar novos mercados, ela precisava se expandir, tá? Tanto para vender os seus produtos como para a compra de novos produtos, para, sabe, suprir a necessidade da erária e a necessidade da população, tá? Com o surgimento da pólvora, da bússola, do papel, da imprensa, vocês vão ver tudo isso na apostila, e a igreja também precisava, passou por uma reforma protestante, ela precisava colocar uma contra-reforma. Eles resolvem se expandir, eles resolvem se lançar em novas rotas, tá? Principalmente Portugal. Mas isso é um assunto que a gente segue num outro vídeo aí com vocês.